Bora começar então mais um episódio aí do Fora da Caixa Podcast. Hoje a gente está com um convidado muito especial. Ele que é o rei do marketing aí de Mogi Guaçu. Não, brincadeira. Mas é uma honra receber o meu irmão aqui no podcast. A gente planejou isso por muito tempo, a gente nunca conseguiu bater um papo assim. A gente sempre ensaiava e a gente não conseguia conversar. Tem vários temas que a gente gostaria de abordar aí no episódio de 5 horas, mas vamos tentar resumir isso aí num episódio Tá bom. menor, mas pode ser que venham mais episódios aí. Então, para começar, eu gostaria de agradecer aqui o Estúdio Moa, que está provendo essa estrutura aí para gente. Então, se você que precisa gravar conteúdos para sua empresa, para você pessoal, para usar na sua marca, eu indico o estúdio, onde você tem toda a estrutura para gravar áudio e vídeo, cortes em formato de podcast, e a gente dá todo o suporte para vocês aí que tem dúvida de como produzir, como fazer, e muitas vezes é difícil você parar para gravar um vídeo, então em formato de podcast isso ajuda muito. Valeu, pessoal do Mo Studios. Tem também o pessoal aqui da WM, que faz a parte de conteúdo de gestão de desenvolvimento de site, desenvolvimento de aplicativos, toda a parte aí de tecnologia eles fazem pra gente. E hoje a gente está recebendo a Souzas Media também, que faz a parte de marketing digital, de conteúdo. Depois o Wesley vai explicar um pouquinho pra gente o que é essa parte de marketing, como fazer para quem está começando, ainda vale a pena investir em marketing digital, se marketing digital é pirâmide. Então a gente, se ele vai vender um curso para a gente hoje, então vamos começar lá então. Primeira coisa, já dá uma bronca, porque você falou da infraestrutura da sua empresa e você não colocou o logo dela ali, né? Então, assim, como bom vendedor, né, desenvolvedor, você não sabe fazer marketing. Então, eu quero também aproveitar o espaço do estúdio, também falar, porque, assim, o pequeno empresário, ele tem uma grande dificuldade em fazer marketing. Não porque ele não sabe, é porque o tempo dele é escasso. Então, sempre uma conversa que a gente sempre tem é o quê? Pô, eu tenho R$100 para gastar em marketing. O que vai trazer resultado para mim? É pagar uma pessoa para ficar fazendo arte no Canva e postando para mim? Ou eu pegar um espaço de uma estrutura de um estúdio que já está pronta, você só vai sentar aqui e fazer, receber lá os vídeos cortados, editados. Então, assim, eu, pelo menos, o meu tempo, ele tem um custo. Então, se eu fosse investir os R$100 que eu tenho em marketing, eu investiria em uma coisa que vai me dar um retorno. E muitas vezes é difícil convencer, né? Pelo que a gente já viu, já passou também, o cara a fazer conteúdo, né? Às vezes o cara, qualquer pessoa que tem uma loja e tal, é difícil ele botar a cara na marca dele e é difícil convencer ele que ele colocando o rosto, ele, né, não precisa fazer dancinha, não precisa fazer nada, mas pelo menos se apresentar, né? É que a gente, lá em 2020, né, quando a gente começou a Souzas Media, a gente pegou um mercado que era assim, todo mundo sabia que ia migrar para o mercado de internet, mas não sabia quando. Aí em 2020, com aquela pandemia, todo mundo fechado, todo mundo migrou. Só que naquela época, o ciclo era diferente. A gente não colocava a pessoa na marca, né? Hoje a gente está num ciclo completamente diferente. Todo mundo quer saber quem que é o dono da marca, como é que ele se comporta, o estilo de vida dele, né? Então, você pode ver que influenciador de saúde, né, é um dos caras que tem mais marca pessoal envolvida naquilo. Primeiro vem uma marca forte do cara, para depois ele fazer lá os produtos dele. Ele consegue trazer mais essa presença dele dentro para colocar a cara dele no produto, né? E esse ciclo foi impressionante, que em 5 anos o jogo virou completamente. Que assim, a gente não dava valor na época. Você lembra como é que era, né? Você chegava lá no tiozinho da padaria, o que você faz? Ah, a gente faz marketing. Ah, então você faz tudo pra mim. Ele achava que... Desde a venda, vou vender pra você, vou tirar o dinheiro do caixa, vou voltar troco. Ele achava que a gente era uma consultoria completa, né? Ele achava que ele ia chegar, ligar um botão, pagar 400 conto por mês e a gente ia fazer a Globo dentro do Instagram dele. E assim, é bacana porque cada vez que a gente
gente vai conversando com os empresários agora, eles sabem a importância das redes sociais e sabem que ele precisa investir. O que a gente vê ainda muito de carência é saber o que fazer. O que um social media faz, o que um gestor de tráfego faz. Você tem a mídia normal, que é rádio, ainda funciona para alguns lugares. Só que é assim, você tem aqui a métrica do YouTube. Pô, eu sei a idade do cara, eu sei a hora que ele entrou, o comportamento dele, as palavras-chave que ele gosta. Agora na rádio você vai fazer para todo mundo. Então, aí você falou, tipo, voltando ali. Você tem a parte do marketing, beleza. Eu sou um cara que estou contratando um serviço de marketing. Mas o que eu estou contratando? Aí você falou de profissões também. Hoje tem o social media, tem o videomaker, tem... Então, o que eu estou contratando quando eu vou para uma empresa de marketing, né? É assim, a estrutura você tem que entender que nada mais que você tem ali no seu físico, você está colocando ele dentro da internet. Como que funciona isso? Hoje, você tem um vendedor na sua loja. Vamos lá, você tem uma loja de roupa, tem um vendedor lá que atende as pessoas que chegam na loja. Tem uma fila, né? A maioria das lojas vai chegar, tem uma fila que na sequência que vai atender. Só que o que você faz para atrair o público para dentro da loja? Por exemplo, você vê as lojas grandes, ela tem lá ela tá numa avenida principal e ela tem a identidade dela de fora, né? Como que chama ali? O banner, o logo luminoso dele, lá, o luminoso dele lá fora. Como que isso é dentro da internet? Hoje você tem um Google que tá transitando um monte de gente ali. Então, se eu quero comprar um vestido, né? Então, eu vou lá e escrevo vestido. Alguém comprou aquela palavra-chave. Se dependendo do ranking, do posicionamento que você tiver, você vai aparecer entre os primeiros lá. Então é a mesma coisa de você estar numa avenida movimentada. Só que hoje, assim, para retorno sobre o investimento que você fez, você colocou R$100, quer ter um retorno de 200, 300, o melhor canal ainda é o Google. Porque o cara que está ali, ele já está pronto para comprar, né? Ele foi ali, escreveu a palavra-chave que ele quer. Você só vai fazer a propaganda sua do Google, o investimento que você fez em cima da palavra-chave, se é o primeiro que aparece. Se o seu site estiver bom, se o seu direcionamento está bom, ele cai no vendedor, clica ali e faz a compra. Certo. Só que como que a gente está ainda no processo de amadurecimento? As redes sociais, ela virou um canal de aquisição de cliente muito importante. Assim, hoje é o principal, depois do Google, seria no Meta, os anúncios do Meta. Porque também se está rolando o seu feed... Pô, eu acabei de buscar no Google vestido. Você vai ver, tem um remarketing lá dentro. Já aparece o vestido, parece que ele leu o seu pensamento. Leu o pensamento. Para as pessoas mais velhas, nossa, é impressionante. Eu busquei um negócio, agora fica aparecendo para mim. E vai sendo isso, né? Toda hora você tem um impacto e você está sendo impactado por aquela informação que você buscou. E a gente tava falando antes de começar aqui do TikTok. Só que hoje, assim, a geração mais jovem, ela não busca mais as coisas no Google. Ela busca as coisas no TikTok. E o TikTok hoje, assim, é o segundo mecanismo de busca melhor para você fazer anúncio. Só que aí acontece um ciclo diferente. Dentro do marketing, você tem um funil de venda. E como é o funil básico, padrão, que é o quê? Você atrair a pessoa, você mostrar para ele que seu produto resolve o problema dele e aplicar as ações de marketing que você vai fazer para ele efetuar a compra. Só que com essa geração, ele não é assim. Eu tenho uma filha, né, de 16 anos. E tá velha já ainda. Tá velha. Aí, você vê ela, o marketing dela não tem esse funil. Ele não é linear. Ela vê uma live da Virgínia, que hoje é a maior influenciadora digital que você tem no Brasil. Aí, dentro da live, antes que a vida dela nos stories, é uma venda. É a vendedora da loja, ela fica ali, toda hora fazendo a exposição do produto. Eu vou fazer a live em tal dia e vai ter tantos % de desconto. Mas antes disso, você fica impactado do conteúdo dela. Então, ele não é linear. Não é naquele momento que você vai fazer o funil de venda. Só que ela cria uma escassez. Naquele dia, eu tenho 50% de desconto naquele produto, na live. Aí todo mundo chega na live, dá aquele boom de venda que ela faz milhões naquilo ali. Tem uma estratégia em cima do... É que nem você... Voltando do que você falou, por exemplo... Beleza, eu tenho lá a minha divulgação na internet e eu uso as redes sociais. Então, a agência vai me ajudar a escolher qual rede social eu vou escolher
Porque não é tudo igual, tipo, eu vou entrar na internet. Eu preciso criar um perfil no Instagram, um perfil no TikTok, um perfil no YouTube. Aonde eu preciso criar esse perfil É que primeiro? quem faz tudo não faz nada, né? O melhor é você entender onde é que está seu público. Aí, de novo, na área de dados. Se eu vendo um produto que ele atinge pessoas de 25 a 35 anos. Hoje essa faixa etária ela vai estar entre o Instagram e o TikTok. Aí, então, eu vou gastar a maioria da minha verba, Google, né? O Google tem que ser essencial, porque todo mundo busca no Google ainda, a não ser essa geração mais nova, abaixo de 25, que usa o TikTok. Mas se o dinheiro que eu tenho para gastar, o principal, eu gasto no Google. Depois eu vou para a rede social onde está o meu público. Aí, de novo, o micro-influenciador, o tráfego pago, são todas ações que você vai fazer, depois você vai medir. Pô, onde é que eu trouxe maior retorno? Entendeu? Eu falei com aquela influenciadora que fala direto com o meu público. Então, ali pode ser a minha maior verba, vai estar naquilo ali, entendeu? Então, se ela falar direto com o meu público, eu vou incentivar, vou fazer ações com ela para mim fazer a venda ali e fidelizar o cliente. Porque essa geração, a nossa geração, que é milênio, ela tinha muito que trouxe para o mundo aquela condição assim: eu quero um produto sustentável, eu quero um produto que fala a minha língua. Então, foi daí que vem ESG, que vem todas essas porcarias aí, mas a gente fizer um episódio só pra falar disso aí, vai demorar muito. Então, voltando pro cara eu tô fazendo o processo de um cara que tá contratando uma agência aí. Certo. Então, o cara tem lá, beleza, eu sei qual rede social eu vou publicar. Ou não precisa saber, a agência ajuda com ele a construir. O pessoal me ajudou lá, sei que eu vou fazer meu público é de 25 a 35, então eu vou fazer no Instagram e no Facebook, vamos colocar assim. E essa produção de conteúdo, né? O que funciona? Vídeo funciona. Eu tenho que ter o post lá do Dia do Índio, eu tenho que ter o post das datas comemorativas, ou como é que funciona isso? Ao longo desses anos a gente fazendo, né? Você lembra que a gente atendia 20 clientes com 3 pessoas fazendo conteúdo, 3 conteúdos por dia. No nosso espacinho ali, naquela época a gente já usava inteligência artificial, não da maneira que é hoje, e a gente conseguia fazer quantidade. E é assim, alguma presença é melhor que nenhuma. Então o post do Dia do Índio, sim, ele não vai trazer resultado melhor pra do você, que nada, né? mas competindo com o cara que não tem nada, você já tem alguma coisa, você já vai impactar a pessoa que tá rolando feed, que segue sua marca, né? Mas o ideal hoje é você botar a cara. Quem coloca a cara na marca faz diferença. Então, o que a gente vê no mundo empresarial, que não vence quem tem o melhor produto, vence quem tem a melhor marca. Então, por que você compra um celular da Apple hoje comparado com qualquer outro celular? O cara que tem um celular da Apple vai falar para você: não, o ecossistema funciona porque é mais fácil para mim. Cara, no final do dia é tudo a mesma coisa. Tudo é produzido na China, com a mesma placa, a mesma coisa. Só que a marca faz a diferença. É o cara que ali, eu tô usando o celular aqui do Steve Jobs. Todos os empresários que eu vejo estão usando o iPhone 16 o peso da Pro Max. influência. E você, como desenvolvedor, você pode falar para mim qual a diferença que tem? Na prática, você olhar hardware, não tem. Você vai ter alguma coisa de software ali, mas... Não, você tem um Xiaomi que é melhor que... Pro dia a dia, né? Então, entra muito assim, você saber o que você está adquirindo, né? Porque, igual num serviço. No serviço de marketing. Eu tô adquirindo um serviço de marketing porque... Eu preciso divulgar minha marca, eu preciso de algum tipo de divulgação, eu preciso desse suporte. O que a gente viu e que geralmente acontece é que o próprio processo interno da pessoa ainda não está certo, né? O processo de venda, o processo de produção, e ela quer usar o marketing como uma muleta ali. Né? Eu vou usar o marketing para compensar o meu problema na venda aqui, porque o marketing precisa vender para mim porque meu vendedor não tá dando conta. Então, quando isso acontece aquele problema, né? Tipo, a cobrança em cima do cara do marketing, ou o cara do marketing começa a não entregar aquilo que a pessoa espera, né? Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é um alinhamento de expectativa. O que você espera que eu te entregue? Senão a gente faz tudo e vira um problema pro cara. Eu espero que você me entregue frequência. Isso aí é fácil.
Aí você sabe que hoje, do jeito que tá a inteligência artificial, você consegue fazer 10, 15 posts por dia, tranquilamente. Só que daí você vai ser uma máquina só de fazer post. E aí? Qual que é o resultado? Qual que é o retorno sobre o investimento? Não tem nenhum. O que mais pega hoje pra gente é que o empresário ele tem todo o material na empresa dele. Porque todo dia eu tenho uma vendedora que O tá conteúdo tá ali, né? tá fazendo um pitch de venda, que vem alguém com um problema, uma reclamação. Você sabe que o que eu mais gostava era a hora que a pessoa reclama. Se ela reclamava, aí Vira conteúdo, vira né? conteúdo. Porque a dor daquele cara, eu tô explicando pra ele o problema que você resolve, é o problema de várias pessoas. Então, nossa, a hora que o cara reclama era bom. É o momento. Então, aí disso, né, da produção de conteúdo, de como fazer, o marketing, saber o que o marketing vai me entregar, né, no final do dia, né, me ajuda que nem muitas empresas de marketing acabam migrando para essa área de consultoria também, porque você tem essa visão. O marketing acaba tendo uma visão maior do processo, da ferramenta, e acaba tendo esse conhecimento de como guiar a pessoa nessa parte de consultoria, melhorar um pouquinho a venda, ferramentas de venda. Então, muitas ferramentas de venda acabam sendo de marketing também, acaba juntando as duas coisas. Uhum. Então, hoje eu acho que o cenário é meio que esse, né? Tipo, você tem uma visão, o marketing integrando sistemas ali, ajudando no próprio administração da time empresa. De venda, time comercial. Hoje eu tô à frente, né, de uma empresa de calçados. Cuido da parte de operação. Para uma empresa pequena é difícil falar, você é o diretor de operações, mas é basicamente a mesma função de um diretor de operações. E eu integro vendas, marketing e todo o resto da operação da empresa debaixo ali do meu guarda-chuva. E assim, se o time de marketing não tá falando a mesma língua do time de vendas, então você não vai fazer a sua empresa, ela não consegue progredir. E se o seu time de vendas não fala o time da sua operação, que é a sua fábrica, o que você está fazendo, também não progride. Então, hoje a estrutura é toda integrada. Você tem a base de empresas de software, time que, assim, são times pequenos, enxuto, que resolvem vários problemas. Só que parece que quando você vem para a estrutura física, o cara não consegue enxergar isso dessa maneira. Que todo mundo é uma estrutura que, se você mexe num ponto, você desalinha outro. Vai Todo mundo tem que falar na mesma língua. Não adianta nada eu fazer uma ação de marketing, gasta muito dinheiro e eu faço muita venda, se no final não dá lucro para mim. Então, tudo tem que estar encaixado ali. A gente já passou por isso. A gente, no começo lá da agência, a gente conseguia vender muito. Qualquer um que chegava, a gente botava para dentro. Mas o que aconteceu? A nossa estrutura naquele momento não deu conta de fazer. A gente fazia muito, entregava muito, mas aí, a hora de fazer isso que você está falando, entregar o relatório, falar, trouxe tantos leads para você. A gente não tinha documentado isso. Até tinha essa métrica, mas a gente não sabia vender. Hoje. E até na parte, como não é uma coisa palpável, tipo, não é um produto físico, é mais difícil você demonstrar ainda mais antes, né? Tipo, aquele valor ali, né? E o valor da sua entrega, principalmente quando é uma entrega que não é física, é em relatório. Né? Em pessoas entrando dentro da loja, tangível, né? E falando que veio por causa de um post. Mas geralmente a pessoa não vai falar que veio por causa do post, né? Muito raramente você vai conseguir medir isso. Então, esse amadurecimento do mercado também acaba ajudando, que hoje você tem ferramentas que você consegue medir e a pessoa está mais consciente disso também, né? Sim. De que, vou fazer uma campanha aqui e a campanha ela tem um objetivo. Ela precisa ter uma estratégia por trás, né? Eu preciso ter um suporte ali. Vou fazer uma campanha de venda de um sapato X. Beleza, eu preciso ter isso em estoque. Porque se meu sistema de venda não funcionar, se meu e-commerce não funcionar e essa promoção, ela vai agir contra o meu negócio, né? Faço uma promoção lá no e-commerce, beleza. Sim. Mas eu não entrego e a promoção tá rodando lá, não adianta de nada, né? É que se a estrutura de venda, que não eu falei, se não tiver casada com o que você tá fazendo, aí você não dá conta. Então não adianta nada eu jogar
muita gente para dentro do time de vendas se esses caras não estão preparados para receber. E é o que a maioria das vezes acontece. Pô, eu tô fazendo uma campanha online e lá no Instagram eu tô jogando tráfego pago, eu chego pro vendedor, chega lá, você é recebido por um cara desanimado, que nem sabe o que tá acontecendo. Aí o que acontece? Bom, a culpa é do time de marketing, mas o seu vendedor não tá preparado para receber aquele lead, aquela pessoa qualificada. Porque todas as ações de marketing que você fez, ela foi voltada para jogar uma pessoa qualificada para lá. Né? Vocês têm um espaço aqui para vender no estúdio, certo? Aí, o nível de consciência dessas pessoas que vai comprar o espaço já é um nível de consciência mais alto. É uma pessoa que entende o quanto o negócio dele é importante. Ele já tá procurando, ele já saiu da fase de começar a fazer divulgação e melhorar a divulgação dele. Então, mas não adianta nada tocar o seu telefone e você... não sei. Pode cara. ser, né? Pode ser. Não, tem um espaço aqui. Eu tenho uma audiência de X. Geralmente, o pessoal do seu segmento que entra aqui, ele tem um retorno de tantos leads, tem tantos contatos. O seu telefone vai tocar. Então, você fez a ação, você já está preparado para receber aquele volume de pessoas. Pode ser que na hora que ele caia para você, ele seja só um curioso. Mas vai ficar o funil de Fica na lista. Fica ali. Né? Pô, toda vez, lembrei dos caras. O fulano fez um anúncio lá e conseguiu dar um resultado para a empresa dele. Porque empresário não é bobo. Todo empresário que a gente conversa, ele é um bom negociador. Sim. E às vezes ele vai fazer para você, não, tá muito caro. Não quero ele saber vai negociar disso. de alguma forma, de algum né? jeito, ele vai dar um jeito. Tem empresário que se você não chegar se você chegar e não oferecer um desconto para ele não fecha o negócio. Se não negociar com o cara fica triste, né? Tem vendedor que é malaco, ele sabe disso. Ele chega pro cara, aquele cara ali, ele pede sempre um desconto. Então eu vou fazer R$5 mais caro. Aí na hora que chegar pra ele, aplica o desconto embaixo. Liguei pra empresa, consegui R$5 de desconto pra você, mas na verdade ele jogou a mais, né? Mas tem esse ponto, né, do time de vendas. Aí tem um outro ponto. Putz, eu esqueci agora, mano. Peraí, deixa eu voltar. Ele falou do time de vendas. Tá falando de divulgação no marketing. É que eu queria falar de outra coisa também, de inteligência artificial. Então, vamos voltar para inteligência para até eu lembrar de... Hoje com um cara que tem uma pequena empresa, no nível que tá hoje, alguns investimentos que ele tem que fazer, mesmo que ele não contrate uma empresa para fazer para ele, mas alguns investimentos que ele pode fazer para começar uma pequena estrutura de marketing. Você vai lá, você vai pagar $20 no ChatGPT e vai pagar R$35 no Canva Pro. Por quê? R$130 o cara vai gastar. Mais ou menos, porque se você fizer ele por dentro da Apple Store, você paga R$99. Tem um descontinho, mas vai dar ali em R$120, R$130, R$200 que ele gaste. R$200 para uma empresa que é muito pequena é muito. Escuta aí para você entender. Aí você vai chegar pro ChatGPT e falar, faça uma linha editorial, que é tudo que eu vou postar nas redes sociais, para 30 dias. Aí você vai fazer todo o conteúdo pro mês. Ele já vai te dar uma dica. Faça um vídeo mostrando a camisa tal, faça um vídeo mostrando os benefícios do seu produto, faça aquele carrossel. 5 benefícios de comprar comigo aqui. Aí você vai lá no Canva, vai pegar o template pronto, não precisa quebrar a cabeça. Vai fazer o conteúdo conforme a inteligência artificial, o ChatGPT te falou. Aí você já tem conteúdo pro mês inteiro. Se você quiser evoluir mais um pouquinho, você pode pegar o GPT pago e pedir para ele fazer as artes. Assim, e isso tudo no GPT Free ainda dá para criar ainda. O gratuito já cria, né? Pelo menos o script do vídeo, tudo isso você consegue fazer por ele. Consegue no Free, mas é que a limitação do Free, principalmente, é tempo. Porque você pode pensar, o empresário ele tem pouco tempo para fazer as coisas. Então, quando você paga, você está comprando tempo. Porque geralmente no gratuito, você tem alguma limitação. Pô, vou fazer o logo da minha empresa. Daí eu quero tirar o fundo. Aí eu não posso tirar trava em algum lugar. Então, você já pagou para comprar aquele tempo, entendeu? Ali você conseguiu fazer. Pô, legal, eu tenho todo esse roteiro e já tenho que postar. Aí ali você já se comprometeu a ter 30 conteúdos por mês. Aí você tem aqui, surgiu um problema no meu time de vendas. Pô, eu faço aquele conteúdo fora desse conteúdo, entendeu? Eu já tenho uma gaveta de conteúdo, coloco esse conteúdo lá.
Pô, e depois, o próprio time que você tem da sua empresa, ele quer estar presente na rede social. É um ciclo que chama endomarketing, que é o seu time de vendas, você faz, ele que faz o marketing da sua empresa. A sua empresa, o time interno, faz o processo de marketing da sua empresa. Como que é? Hoje, se você tem uma empresa de qualquer nível, você tem um cara com seu uniforme andando na rua. Pô, aquilo ali já é uma propaganda. Uma pessoa fala, queria comprar um sapato. Vai lá na minha empresa, porque os sapatos que tem lá são os melhores, entendeu? E a rede social, ela traz isso para dentro da sua empresa. Eu quero fazer parte daquilo ali. E, por consequência, acontece assim, aqui na nossa cidade, a gente tem mercados muito grandes, você tem empresas grandes, que a publicidade dos funcionários é o quê? Pô, eu gosto de trabalhar lá porque lá tem os melhores benefícios, entendeu? Esse ciclo, ele faz com que você venda, é uma parte do marketing da sua empresa, entendeu? E essa linha não linear do marketing que é hoje, todas as ações que você tomou, você tem algum tipo de resultado. Então, voltando aqui para a parte de inteligência artificial. Dentro do que é o ChatGPT hoje, ou no cloud, né? Tem várias inteligências artificiais aqui. Essas daqui são, de novo, é a marca, são as mais usadas. Sim. Mas, assim, lá dentro, você tem possibilidade de fazer tudo. Você tem como você pegar um pouco do seu conhecimento ou uma pesquisa pequena e colocar lá e pedir para ela fazer a estrutura para você. Não é que ela vai fazer tudo para você, mas ela vai te dar o caminho. Para começar, né? Então não tem aquela desculpa, tipo, não sei o que fazer. Hoje não tem, né? Tipo, você vai ali, cria pergunta lá no ChatGPT, o próprio Google, até se você pesquisar lá como fazer, já tem lá na busca dele Hoje o melhor canal para fazer isso, para você aprender, é o TikTok. Aí você vai lá no TikTok e fala como fazer uma linha editorial usando o ChatGPT. E vai ter alguém mostrando lá. 100 vídeos de um menino lá no quintal da casa dele fazendo, ensinando para você. Como fazer uma arte usando o ChatGPT. Lá dentro do TikTok tem. Assim, o pessoal fala muito mal do TikTok, até porque ainda é duvidoso o que é por trás do TikTok. Mas se você souber mas usar aí você entra uma ferramenta igual boa, a gente tá falando, aí entrando nessa parte aí da inteligência, tipo, eu consigo fazer a minha imagem no Estúdio Ghibli lá, se eu usar o GPT pago? O free não dá, né? Se você... Tem caminhos, só que ele demora. É uma coisa que eu falo pra você, demora. Você vai numa ferramenta, anima na outra, aí depois você manda pra outra, agora você vai pro GPT, dá o comando, você não precisa nem escrever o prompt certo nessa fase que tá hoje. Ele já sabe como é que é, mais ou menos, e ele coloca pra você. Não, que eu usei ontem pra remover, a gente usava antigamente, há 2 anos, não, meses atrás, né? Meses atrás, eu falava assim, eu preciso tirar o fundo de um logo, eu preciso tirar o fundo da imagem. Nossa, você tem que ir lá, ou você tem que pagar o Canva, faz, né? Tem a ferramenta paga. Mas hoje ele já faz, ele já criou o logo, tira o fundo. Ele já tira e já entrega para você se a imagem tem... Vetorizada, praticamente a melhor resolução. É assim, dentro do próprio Canva, ele tem um lugar ali que é uma inteligência artificial, acho que é mídia alguma coisa. Aí lá dentro do Canva, ele já tem essa inteligência artificial que ela cria imagem por prompt, né? Que é o comando que você vai dar para ele. Ele não tá tão evoluído que nesse momento, esse boom que o ChatGPT deu, ele foi muito grande. Porque a parte de treinamento das inteligências artificiais, o GPT ele acaba se destacando porque ele tem mais modelos. Então, ela treinou mais, vamos dizer assim. Né? Ela tomou uma creatina, tomou um wheyzinho, ela treinou mais. Entendi. Ela tá mais robusta. Mas as outras que estão chegando, logo. Vão. Eu tenho acompanhado um pessoal que eles estão montando uma estrutura deles de inteligência artificial dentro da empresa. O cara pega lá um computador velho, faz um servidorzinho lá, aí ele tem uma inteligência que ela é baseada, acho que no Llama, que é do Meta, eu preciso puxar porque eu só vi, eu ainda não apliquei isso. E ele começa a colocar dados dentro do servidor local dele. E ele vai montando a inteligência da empresa dele ali dentro. Você imagina um funcionário que ele vai chegar dentro da empresa, ou como fazer um arquivo de vendas.
Aí a inteligência artificial já facilita o dia a dia dele. Aí, de novo, o tempo e o investimento. Se você tiver um desenvolvedor ou um cara de TI, o cara do TI lá dentro, ele pode fazer isso para você. Ah, eu não tenho. Você vai lá no Copilot da Microsoft e coloca ele. O Copilot está dentro do Word, ele está dentro do Excel. Você vai colocar várias planilhas do Excel para ele e vai falar para ele, eu quero que isso seja a sua base de dados para me dar dados da empresa. Que dados? Ah, quanto eu vendi no mês passado? Quanto eu vendi em outubro? É que a nossa ação dentro de qualquer inteligência artificial é dar um contexto para ela, né? Tipo, é meio que dar um começo. O que é a sua empresa, quem você é e o que você quer fazer. E só que você também não pode delargar para a inteligência artificial. Não, delargar é o quê? Você vai pegar e vai falar para ela, minha empresa tá tudo aí dentro, faz para mim os relatórios. Não é assim. A hora que o relatório saiu de lá de dentro, você vai avaliar. Pô, esse dado aqui, ele saiu errado. Eu passei por um processo agora de fazer descrições de cargo da empresa dentro do ChatGPT. Ele não saiu perfeito. Então, a função do analista de TI é essa. O que eu fiz? Eu mandei pra você. Eu falei, tem que dar uma filtrada. Como é que tá? Então, aqui entra a figura que sempre foi do analista. Igual o código, por exemplo. Eu posso pedir um código para ela e ela vai me entregar. Só que eu preciso saber o que esse código está fazendo. Principalmente se ele vai conectar com outras coisas, com parte de segurança, com autenticação. Então eu vou pegar e copiar. Beleza, ele vai gerar um código para mim lá. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, mas eu não tenho a mínima ideia do que esse código está fazendo. Eu já fiz isso. Então, muitas vezes ele não vai funcionar. Ou, se ele funcionar, ele vai dar algum melhor. Eu tava numa fase de querer aprender programação, aí eu peguei e falei pra ela, faz um aplicativo tal. Faz um Uber pra mim, faz um novo Uber. Faz um aplicativo de agência pra mim. Aí eu joguei lá dentro. Aí ela, qual linguagem você quer usar? Eu só sei Python. Só sei o nome do Python. Então faz em Python. Aí saiu um código inteiro. E agora o que eu faço com esse código? Eu não sei o que fazer. Entra, né? Você tem que saber a infraestrutura e tal. E é muito bom, que você falou, a inteligência ela vem para acelerar um processo. Então, o cara que está fazendo uma descrição de cargo, de qualquer cargo, na verdade, né? Um RH, o cara é do administrativo, que precisa fazer planilha, um desenvolvedor, o cara do suporte, todo mundo, ele consegue ter um companheiro ali que vai acelerar alguns processos. Tarefas repetitivas, né? O que eu falo é que no começo da inteligência artificial, você tinha uma inteligência que era um estagiário. Queria fazer uma tarefinha limitada, mais de repetição. Você tinha que ficar corrigindo toda hora. Você corrigia, falava, faz direito. Aí você devolveu uma coisa que você não ia usar, assim, de viajava na maionese. Aí depois foi para um júnior, né? Beleza, né? Hoje ele já tá mais inteligente, já tá um pleno, já tá pro sênior. Você só tem que corrigir alguns pontos ali, que senão ele vai muito fora. Mas o que aconteceu? A gente teve a experiência de usar o ChatGPT desde o lançamento. Então, é isso que eu ia falar pra você. Que você usou antes de mim ainda, né? Que você falou pra mim do ChatGPT. E antes a gente usava velho teimoso, né? Isso aí não vai dar em nada. Outra inteligência. Porque, assim, quando a gente começou a empresa, a gente pegava outra inteligência, que eu não sei baseado em que ela era, que ela fazia todas as legendas. Eu chegava e falava assim, é verdade, faz a legenda com a copy, né? Que é o texto de vendas. É excelente, como se fosse um profissional e tudo. Ela fazia. Colocava ainda as hashtags posicionadas, então era legal. Mas aí a hora que chegou o ChatGPT, acho que por isso você teve a resistência. Meu GPT, ele fez 10, 8 tava ruim, né? Não, mas eu insistia, vamos insistir, porque parece que esse negócio vai ser louco. Eu já pegava plano de negócio de empresa e jogava lá dentro. E assim, ele não era como é hoje. E hoje, o tamanho de volume de dados que tinha lá dentro para o tanto que tem hoje, nossa, era insignificativo. Só que hoje, se você chegar lá no ChatGPT e pedir para ele fazer um plano de negócio para uma empresa para você, tem uma ideia de montar um estúdio. Faça um plano de negócio para mim. Cara, ele vai te entregar uma coisa que vai te fazer pensar. Opa, eu acho que esse caminho aqui eu não tinha pensado. Naquela época, não. Ele ia para um caminho que ele fazia um chat, ele ia lá e entregava um documento para você de uma coisa que, cara, você ia ter que trabalhar muito, né? Você fala na parte de resolução de problema. É isso, cara. Antigamente, a gente no comecinho, né, de treinar os modelos, você
você jogava lá, ele não sabia. Tipo, ele te entregava, ele ia lá nos links lá dos lugares onde tem os fóruns e falava, pode ser isso, e mais atrapalhava do que resolvia. Né? Ele te entregava mais problema ainda. Era. Hoje não, ele já te entrega os caminhos para solução e soluções possíveis. E você falou, um negócio plausível, né? E é um negócio que você não tinha pensado. Tipo, quando você está resolvendo um problema, você tem que ir por caminhos que você não foi ainda. Quando você começou a estudar programação, você pensava que o CEO da NVIDIA ia falar que não estude programação. Hoje ele fala o quê? Não estuda programação. Por quê? Vai ser tudo feito por inteligência artificial. Então, hoje, a gente sempre conversa. Você não pode ser um cara especialista, muito especialista em alguma coisa. Você tem que entender, mas tem que ser generalista. Porque, para mim, as profissões do futuro vai ser o quê? Pedreiro, cara que é muito manual. Porque tudo que for o serviço de escritório, ele vai ser substituído por uma inteligência artificial. Então, mas você tem que ter a cabeça... Por isso que os níveis que nem eu falei, ela era um júnior, era um pleno, era um sênior, e ela vai ficar um especialista. Só que ainda você vai ter o cara que aí entra na parte do artista. Que eu acho, né? Que nem tá falando do estúdio Ghibli lá e de direitos de uso de imagem e tal. Porque você tem os traços, e aqueles traços do filme e a história criada dentro de um filme, ela é criada pelo Miyazaki, que é o artista. Então ela não vai chegar pra mim, aí é uma opinião minha, né? Eu acho que ela não vai chegar nesse nível de arte, porque o cara ele vai por caminhos que, cara, da imaginação. Ele demora, sei lá, 10, 20 anos pra lançar um filme, e quando ele lança é um feito. É uma obra de arte. Mas ainda tem esse meio do caminho, a gente que não é artista, a gente não tem essa genialidade, né? Sim. Ainda tem que conviver com esse... A gente quer médio, tudo médio. Gente, não fica tomando posição pelo que a gente tá falando aqui, que a gente viaja nas coisas. Então, assim, para pra pensar. Mas é assim, esse assunto... o segredo pra fazer muita coisa, é sempre fazer tudo mal feito. Não sou eu. Não, mas é assim, pensa bem nesse tema que você falou. A gente tem a imaginação é uma coisa muito do ser humano, certo? Eu consigo imaginar, só que a inteligência artificial, principalmente para serviço de escritório, ele vai te dar a liberdade de pensar. Então você vai criar coisas inimagináveis. Acho que vai mais longe, cara. Que nem eu falo pra você de integração. Tem muita integração que eu não arriscaria fazer se eu não tivesse o GPT ali. Eu vou conectar isso com isso, mas esse está numa linguagem, esse está numa base de dados tal. Aí você... Putz, antigamente você pensa 10 vezes, porque você vai ter que estudar isso, estudar essa integração. Hoje não, hoje você confia no GPT para ele te levar mais longe, né? Mas é que a gente sempre vence quem se adapta, né? Então, se você chegasse nos anos 2000 e falar que a Nokia não ia vender mais celular, assim, capaz, é a maior vendedora de celular ali. Hoje ela tá voltando, mas não é a mesma marca. Mas o que aconteceu? Ela não se adaptou à tendência que foi o mercado. Né, que é a tela touch, todas as possibilidades que a Apple colocou dentro do celular dela e todas depois copiou, né? Só que, assim, usando a inteligência artificial para fazer essas coisas, a gente vai ter tempo para pensar, para imaginar o que a gente vai fazer, só que nunca a gente vai deixar na mão dela, eu também concordo, a parte artística, né? Que é esse pensamento do cara. O que vai acontecer é que a gente vai ter que ter leis, né, que vai definir como isso vai ser feito. Então se você usou meu traço lá dentro, você vai, que nem você falou, das músicas. Você vai ter que... A melodia é minha. Então você vai me pagar um royalty em cima daquilo ali. Você tem o cara que fez a composição, você tem o cara que fez a edição, o cara que fez a equalização, isso aqui você vai distribuindo. E tem... Até, que nem você falou dessa discussão da visão de como vai ser, né? Tipo, pro artista, vai ter um nível... a gente falou nível de arte, mas até pro empresário, né? Tipo, o negócio dele é pensado por ele, né? É o caminho que a empresa vai seguir, de certa forma, é um reflexo dele. Mesmo então, que errado. E geralmente errado é por conta também tanto pro bem quanto pro mal. Dele.
Então, no final das contas, é essa capacidade de discernimento, de que caminho seguir e tal, vai estar na cabeça de uma pessoa, né? Exato. Não tem como você Eu emular espero, isso, né? né? Você não vai ter Espero que... nada que você consiga emular isso dentro do computador. Ainda tem na sua cabeça o caminho que você vai seguir. Mas, assim, a dificuldade daqui para frente vai ser onde ela está conectada. Que se fala da revolução das máquinas. Aí a sua Alexa você tá falou de conectada lei. com o robô lá. Pra não esquecer, você falou de lei. Eu acho que não se trata nem de criar novas leis, mas é aplicar o que já tem, que nem do Google. O Google teve lá o processo, como o Facebook também sofreu lá de uso de dados no tribunal, lá na corte americana, mas é a corte ter coragem de aplicar a lei. Porque ele acabou vendendo dados de terceiros que não podia. E isso já está previsto. Então, é lógico, eu acho que algumas vão ter que ser criadas, mas tem muitas que já estão ali que vai ter que aplicar. É que a gente também está passando por um processo político que os políticos não entendem sobre o assunto. Ele não sabe. Ele não sabe nem como fazer a lei. Como é que ele vai colocar a lei, né, sobre um assunto que ele não sabe? Então é dificuldade para todo mundo. Só que também, se ele sentar com alguém que entende, vai explicar para ele. Só que não vai colocar todos os pontos ali que pode acontecer um erro. Isso só vai acontecer usando, né? Acho que até no final das contas é mais sobre cumprir a lei mesmo, que no final das contas vai cair sempre num uso comum do que já existe. Porque senão o cara fica vendendo aquilo lá, não, tem que fazer uma lei sobre isso aqui, porque ele vai criando uma camada em cima daquilo, sendo que não é. Ele aplica que nem direito autoral, e direito autoral seja feito por inteligência ou não. O pensamento por essas coisas, assim, é mais, assim, liberal sobre isso. Eu acho que não tinha que ter direito autoral. O cara ganha sobre o que ele faz. Eu crio uma obra e agora eu vou cobrar em cima daquela obra. Não, cara, você tem que ficar criando mais. E você dá um jeito de monetizar em cima daquilo. Então, mas é mais sobre você regular, porque senão você cai num problema muito maior de cópia ali, né? Que nem, sim. Mas olha o tamanho que é a China hoje. E como é que eles começaram? Então, mas tô nem aí pro seu direito autoral. Um sistema que vai se criando dentro do outro e a evolução vem. Então, mas a inovação, a China ela é muito boa, é inovação tecnológica. Só que você já ouviu alguma música em chinês? Você já assistiu algum filme em chinês? Não. Por quê? Porque o criador, cara, ele vem... É natural, ele é o cara que tá lá. Geralmente, eu gosto de música de rock. É um cara que tá lá no fundo de uma fazenda lá, que o cara fez um riff, ou ele fez um estilo lá que vai pro mundo. Então, eu acho que em cima Mas aí ele precisa ter direito autoral em cima da música dele? Ele tem que arrumar um jeito de monetizar. Não, mas geralmente isso vai ser usado, que nem... Eu vou falar de Queen. Isso vai ser usado... É usado até hoje como referência. Sim, aí eu pago pra família dele o direito autoral da música que ele cria. Não, é criação e da família dele. Que é gravador. Não, mas aí é um problema de, tipo, dele... Onde tem um estado que regula, vai dar problema. Não, isso com certeza, mas... Vamos, só um pedacinho desse tema, mas, se a gente tivesse... Polêmica, debate. O Trump tá fazendo esse movimento nos Estados Unidos de taxar tudo. Só que ele não tá... Um princípio econômico que ele não tá respeitando, que é a vantagem competitiva, né? Comparativa. Que é o quê? Se eu sou muito bom em produzir milho, então eu vou produzir milho. Mas daí você vai virar um país só de commodities. Cara, a Austrália lá, o jeito que ela é país de primeiro mundo, e o que ela tem de tecnologia lá? Não tem nada, ela é muito boa em produzir a parte agrícola. Uma capacidade muito menor do que a brasileira. Mas eles são muito bons em monetizar em cima daquilo ali. Eficiência. Então vai ficar muito bom. Eu não vou querer fazer carro. Não, deixa fazer carro o chinês lá. O americano já é muito bom fazer isso. Mas ele depende do meu commodity, ele depende do meu ferro para fazer isso. Entendeu? Então, assim, eu acredito muito mais na liberdade. Você deixa o mundo ir se tomando seu rumo sozinho do que alguém regulando as coisas. Daí, a Siri tá ficando já tá respondendo lá. Daí, voltando lá pro tema da inteligência artificial, a gente nunca acaba aí. Hoje, a inteligência artificial te dá um poder
como para marketing, para montar estrutura de empresa, que há 10, 15 anos você não teria. Você teria que pagar uma consultoria, alguém muito especialista. E muita gente isso. Também, né? Um time muito grande. Muita gente. Hoje, com um time de 2 pessoas, a gente consegue tocar as suas mídias aí com vários clientes, entendeu? Ela auxiliando a fazer arte, auxiliando na análise de dados, porque tudo é análise de dados. Então, se eu tenho a inteligência artificial treinada para captar os dados e eu só vou lá como pessoa, humano, e ler aqueles dados, é muito mais rápido do que eu ficar lá. Você sabe muito bem, a tal ferramenta puxa tal relatório. E você vai ficar pingando de... Não, era 50 ferramentas para você colocar dentro do Data Studio e conseguir fazer um relatório. Hoje, com a inteligência artificial, você só coloca a API lá, puxa todos os dados, sai um relatório completo. Aí disso, aí eu vou entrar mais, eu acho que tem mais um tempinho aqui, é que eu não vi que hora começou, quanto tá dando. Nossa, então vai, cara, nossa senhora. Vamos puxar nessa parte de produtividade. Você falou de um time menor, hoje com um time menor a gente consegue produzir o mesmo tanto ou até mais que um time maior. Uhum. Aí a gente volta naquele problema da cultura de ser eficiente, de ser produtivo. Porque muitas vezes a gente tá dentro de uma empresa ou tem uma empresa e precisa aumentar um pouco a eficiência e você encontra muita resistência. Sim. Né? E como é que lida com isso e como é que a gente consegue meio que encaixar isso aí? Essa é a maior parte do meu dia, essa divisão entre o marketing e organizar operações. E o que é a primeira coisa, como gestor, qualquer gestor de empresa, seja uma empresa pequena ou grande, que é o desafio dele? É criar procedimento operacional padrão, chama POPs, né? O quê? Cara, você vai chegar na sua mesa, você vai abrir o seu computador, você vai olhar as tarefas que você tem, aí depende do aplicativo, pode ser uma planilha do Excel. Papel anotado ali. Um papel, uma agenda anotada. Eu vou revisar todas as vendas, todos os pedidos que eu recebi hoje, vou resolver os problemas de ontem, e aquela rotina tá feita ali bonitinha. Independente do tamanho da empresa, você tem problema. O que muda sempre das empresas para maior, da menor para maior, é a quantidade de problemas, o tamanho dos problemas. Mas tem. Então, a gente tem que ser, como liderança na sua empresa, para sua vida, pessoas que sabem criar procedimento operacional padrão. Como fazer e como resolver aqueles problemas. E um ponto que a gente sempre conversa é o quê? A gente ter documentado isso. Eu não tô lá na empresa. Como é que faz para resolver esse problema? Cara, entra aqui no Google Drive, que tem um vídeo te mostrando como é que vai. Você chegou aqui para montar um podcast, não sei ligar o microfone. Entra lá na pasta tal, que tem um vídeo. Como ligar os microfones. Entendeu? Olha como é que o dia vai ficar mais simples, mais produtivo. Porque no final do dia, todo mundo tem 24 horas. E o cara que progride, ele sabe usar melhor as 24 horas. O que eu noto é que na nossa capacidade de organização, você sofre menos se você tem um caminho, se você tem um roteiro durante seu dia. O cérebro da gente busca isso. Apesar da rotina ter quebrado, e principalmente a minha rotina ter quebrado durante um ano e pouco aí, mas é sempre essa tentativa de voltar, né, para aquele básico ali, né, de eu saber ter uma direção da onde eu parei, para onde eu vou continuar. Você acorda amanhã e saber o que você vai fazer. Você acorda amanhã, tem uma lista de coisas. Cara, vai acontecer imprevisto, vai acontecer coisas que você não tinha colocado na sua agenda, mas ali, a maioria do seu cérebro ele já está voltado para aquela rotina, aquele dia a dia. Chega lá, eu vou ter aquele problema difícil para resolver. Você se preparou mentalmente. Agora você sai de casa, você não sabe o que vai fazer, principalmente no trabalho, aí é mais complicado. Acho que até chegar no final do dia... E você tem aquela sensação que você trabalhou o dia inteiro e não fez nada, né? Não, eu corri pra lá, corri pra cá e no final do dia não fiz. Hoje, a Aline, minha esposa, né? Ela tá numa rotina parecida com a minha, só que ela cuida da supervisão de vendas da empresa. Mas o que a gente sempre conversa? Problemas, sempre a gente vai ter. Não tem como. A vida nossa é a resolução de problemas. A vida de adulto é resolver problemas. E pagar boleto. E pagar os boletos. Só que para você não ter essa frustração do seu lado da empresa, você tem que ter caminhos para resolver esse problema. Esse problema eu peguei essa caixinha aqui, eu vou colocar ele para resolver na quarta-feira.
Aí você chega em casa, pô, não é que eu não resolvi o problema. Não, eu coloquei um dia que eu vou resolver aquele problema. Pode ser que naquele dia eu não consiga resolver, mas eu sei que eu vou pensar naquilo só naquele momento. Agora você fica lá, você deita à noite. Eu tenho muito relato de empresário desse jeito. Pô, a hora que eu tô deitado lá, eu começo a lembrar dos E problemas, das refaz coisas. tudo, né? E não resolve, cara. Você só vira um peso pra você e você não E resolve, entra entendeu? uma coisa, cara, que eu vejo que o pessoal sofre bastante, eu também, né? É em priorizar, né? Saber o que que é mais importante fazer primeiro. É lógico que não é, as coisas não se apresentam tudo bonitinho assim sempre, né? Mas é Uhum. saber o que eu tenho que fazer primeiro. Ó, tem que fazer isso primeiro. Então isso eu vou Ah, no botar seu jeito dá foco. até raiva isso aí. Não, é que é É, assim, você tem que primeiro estudar todo o cenário que você tem para depois tomar uma decisão. Eu já sou um pouco o contrário. Eu tomo a decisão, depois eu penso no que eu fiz. Entendeu? atira primeiro, pergunta É, depois. mais ou menos isso. Só que assim, a gente quando estava junto na mesma empresa, a gente ainda tinha um caminho de equilíbrio, né, para isso. Só que, cara, é o mesmo jeito. Você só toma uma atitude É, o de caminho maneira é diferente. diferente, o caminho de fazer. Porque, assim, tem problemas que não dá para adiar. Lidando com um time, a maior dificuldade hoje que você tem é as pessoas fazerem o que a empresa precisa fazer. E assim, não é porque o cara é mal, não, cara. Às vezes ele não entende a importância dele dentro do processo. Você tendo essas rotinas para as pessoas, principalmente quanto mais operacional for, é mais fácil pro dia dela. Porque ela não precisa pensar, ela só precisa executar. Só que a conversa não dá para ter num nível mais elevado, porque o cara, a preocupação dele é chegar sexta-feira, e ele acabou a Nem tá rotina afim, né? dele, Tipo, ele não quer eu não vou pensar sobre esquentar a isso. cabeça com Não isso, dá porque pra você não chegar tá pra ele, afim. viu? Agora eu vou fazer pra você 10 pops. Ele olha pra mim, mas o que é pops? Né? Entendeu? Não, então você como gestor, como dono de empresa, você tem que pensar, cara, eu sou o responsável de fazer as coisas acontecerem. A pessoa que tá no meu time, ela é um reforço pra mim, porque eu não consigo fazer. E assim, e cada um tá no seu momento. Hoje, às vezes, o cara tá no momento de ser operacional. Amanhã ele pode ser um momento dele ser o gestor. E você tem que respeitar cada momento. Eu já fui muito incisivo em cima disso. De achar que todo mundo tinha que fazer as coisas da maneira que a empresa precisa. Cara, e não é desse jeito. Cada um tá na sua fase de vida. Sim, é que na verdade, no final das contas, é uma entrega de tempo, né? Então, quanto mais eficiente as pessoas que estão dentro de uma empresa estão colaborando ali, ela gastar o tempo dela é bom para todo mundo. Sim. Porque não vai ter que fazer hora extra, quem não quer fazer hora extra, o cara que quer o resultado vai ter o resultado, e no mundo ideal seria assim, né? E eu acho que você tendo essa previsibilidade, tendo formas fáceis de fazer as coisas e conseguindo enxergar o que você fez, acho que acaba até motivando mais, né? O Tipo, cara chega ó, em o casa e fala, nossa, que resultado. dia bom que eu tive Pelo menos eu hoje, né? entreguei, ó, entreguei tudo que eu Não, precisava, não não xinguei tem. ninguém. Ninguém me xingou, É isso. e a coisa É uma flui coisa melhor. básica, né? Se você fizer o básico bem feito, qualquer empresa vai progredir. Tanto que a gente começou aqui falando de marketing, a gente já está na gestão. Por quê? De novo, quem vai fazer a melhor propaganda da empresa é o funcionário dela. Se o cara chega aí lá, trabalhar naquela empresa é uma porcaria, né? Ah, não aguento mais trabalhar lá. Cara, eu não vou na sua empresa mais. Porque lá não, lá trata o funcionário mal, Isso entendeu? vai crescendo, né? E no final das contas é sobre a pessoa, né? Experiências de pessoas ali no dia a dia, que não é fácil, beleza, de lidar. Às vezes tem pessoa que é mais difícil, tem pessoa que vai dar mais trabalho e tal, mas é essa capacidade de entender isso, né? Tipo, Uhum. vou facilitar a vida, né? Vamos facilitar a vida de todo mundo aqui para não ficar ruim para ninguém e vamos fazer o Vamos trampo, junto. né? E, de novo, se cada um entender a fase que ele tá na vida, que é o quê? A gente tem, eu e a Aline, né, que é minha esposa, a gente tem uma coisa bem simples, né? Que a gente tem pessoas que tá assim na fase da Tá vida subindo. e tem pessoas que tá assim, é uma coisa simples. Você pode ter 60 anos e tá na fase de subida, de querer mais alguma coisa da vida. Mas tem pessoa com 20 que ela não Já quer. Ela largou de quer só mão. ganhar o dinheiro dela trabalhando e ir pra balada e fazer isso. Tá tudo bem, pra todo mundo tem que ser assim. Mas no meu time, eu quero pessoas que tá na fase de subida. Porque a gente quer crescer, a gente quer evoluir, entendeu? E a gente acredita que tudo depende só da gente.
Aí você vira. Quando você não joga a responsabilidade da sua vida para o mundo. Você joga nas suas costas. Pô, eu não consegui o resultado que eu queria. Ou trabalhei pouco. Entendeu? Podia ter trabalhado mais. Pô, tomei uma decisão errada aqui que impactou lá na frente. Então, para mim, o meu dia é mais leve. Cara, eu não consegui chegar onde eu queria, mas eu errei. Ah, no E mês que vem saber eu onde vou errou. consertar. É que aí volta naquela coisa de você. Não é a quantidade de problemas que você tem, nem eu no meu dia a dia, é resolvendo problema o dia inteiro, né? É um problema atrás do outro. Mas o que mais me incomoda é quando eu não sei como resolver ou o que é o problema. Quando eu não tenho essa Uhum. definição, isso me incomoda demais. Tipo, se eu sei como resolver, vai demorar para resolver. Beleza, mas eu sei como resolver. Agora, se eu não sei, aquilo fica Fica cutucando, né? ali, é Fica o que eu ali, falei, o cara não dorme. fica Pô, como fritando é que eu vou ali, né? fazer para resolver esse problema? E quantas vezes, né? Eu tenho esse jeito também, né? Às vezes um probleminha pequeno, né? Agora menos, mas ele fica na minha cabeça e eu acordo. Pô, é assim que resolve. Parece que foi uma coisa mágica que saiu da Então, cabeça você da gente. descansar um pouco, Por- meio que desfocar, eu acho que o negócio Porque eu funciona. tenho o meu jeito de aprender as coisas. Pode ver, eu não anoto, eu não sou um cara que fica ali. Até às vezes sou cobrado, você devia anotar tal coisa. Não, se eu aprendi aquilo ali, eu vou fazer, eu vou executar. E eu preciso daquilo. Se eu anotei é porque eu não preciso, cara. Entendeu? Se Você eu vai na anotei, execução é porque ali. eu não preciso. Daí vai ficar naquele. Eu devo ter uns 10 cadernos guardados dentro de uma caixa ali de coisas que eu anotei. Pô, eu não uso. Eu não vou precisar daquilo, mas se eu vou precisar, eu aprendo. Então, é assim que eu lido, né? Com o jeito de guardar informação, de fazer. E hoje voltando lá naquela parte de você documentar processo, né? É um desafio. Não, e você tem hoje cada dia mais ferramentas, porque quando eu comecei lá, você não tinha essa capacidade de, você vai escrever um documento no Word lá do que um passo a passo do que você fez, né? Como você fez para resolver esse problema. Uhum. Hoje não, hoje você pode gravar vídeo, você pode pedir para a inteligência artificial te ajudar, então, mas é não deixar de fazer, né? Vou Uhum. documentar, vou deixar gravado ali, até para você mesmo relembrar, né, do que você fez de processo, Desse jeito é bom. mas assim, de uma forma que seja fácil e É. seja útil também. E não adianta eu gerar um monte de coisa ali que Eu sou bom, eu fui muito bom em fazer isso. Gerar vários documentos que eu não usei pra nada. Eu devo ter lá Google Drive, o OneDrive, o To-Do da Microsoft, o Gira, o Trello, tudo com um monte de coisa legal pra fazer. Executada? Nenhuma. Então é meio que uma junção ali, né? Você põe. É meio que o que vai ficando. Eu acho que o aprendizado é meio que isso também, né? Tipo, o que grudar, você vê de tudo. Né? Eu sei de tudo. Eu assisti todas as possibilidades, li todos os livros sobre aquele tema. Mas o que ficou grudado na minha cabeça é o que eu aprendi, né? Não, é Então. que nem ó, toda a nossa conversa de hoje. A gente falou sobre o ChatGPT, como ele tornar a sua empresa de mídia, usar o Canva Pro também. A gente falou sobre estrutura de projeto, né? Que é o que você está falando. Esse você pode falar melhor do que eu com relação a usar o Trello, o Gira, ou o bloco de notas do celular. Como organizar isso? Para quê? Para que o seu dia, a sua empresa, evolua. Você não deixa tarefa para amanhã que você pode executá-las E hoje, você falando entendeu? de ferramenta, eu acho que o mais importante, né, é você ter esse discernimento na sua cabeça primeiro. Você definir isso mais ou menos o que você quer. Porque como a gente lidou com calendário editorial, a gente lidou com. Que a gente fazia o briefing do cliente, né? E muitas vezes a gente chegava naquela parte que os médicos chamam de anamnese, né? Que é você meio que pegar ali o que o paciente ou que a pessoa precisa, muitas vezes ela não sabe, né? Ela mesma não sabe. Então, se ela não se organizou para isso, é Não. difícil se ajudar, né? No briefing a gente passou por quantas entrevistas, quantas situações, da gente tirar os melhores dados do cliente e no final o cliente não deixar a gente usar. Tal coisa você não pode falar não da minha empresa. Eu tinha meio que um receio, né, da gente falar da Fica com empresa medo, dele, né? com medo. Mas assim, é ali no problema que você tem várias soluções. Por quê? Pô, às vezes aquele probleminha que você acha, pô, se eu falar isso da minha empresa, o cara não vai querer saber dela. Não, é ali que ele se identifica com a marca e fala, não, eu vou contratar esse cara, eu vou comprar esse produto, entendeu? E a solução brota ali, né? Brota daquele.
problema. Daquele problema, né? E é meio que isso. Falar abertamente do problema, né? Vamos ver. Eu faço muito isso. Quando eu tenho um problema em marketing ou em produção, em outro lugar, eu ligo para 50 pessoas. Enquanto aquele cara ali não me dá uma resposta, pô, isso aqui parece que é bom. Aí eu vou lá no Google, vou no ChatGPT, vou perguntando até que alguém me dê uma resposta e fala, pô, eu acho que eu posso resolver esse problema. E ter definido, né? Que nem a gente estava comentando ontem de reunião, né? Você tem que ter os próximos passos sempre do que você vai fazer, né? Senão você tá fazendo um negócio à toa, né? Eu entrei numa reunião aqui, só que a reunião para marcar a reunião para falar sobre a outra reunião. Mas depende do nível de empresa que você tá, você precisa dar esse primeiro passo. Não, sabe? Sim. Porque eu vejo que as empresas, tô passando por esse processo, né, na Prado Calçados, que é o quê? É uma empresa pequena, familiar, que está se tornando uma empresa muito grande, tomando corpo para isso. E não é ninguém chega para você e fala assim, pô, sua empresa está muito grande. Não, cara, ela vai acontecer né? o dia a dia, aí você precisa criar uma burocracia. Porque senão você perde o controle. Imagina. Não, mas aí você cria exatamente isso, né? Você cria os pontos, os checkpoints ali, né? Alguns rituais ali que você vai precisar durante o dia por conta da rotina, né? Mas o que eu falo mais é, tipo, a cada conversa que a gente falou de comunicação e tudo mais, é você ter bem claro, que nem você falou, os pontos, falar sobre o problema e deixar se você tá pedindo para outra pessoa, ou se você tá falando para ela fazer alguma coisa, é deixar claro e ter alguma forma de checar se ela entendeu aquilo, né? Tipo, faz isso, isso, isso. Beleza. Como fazer, o que fazer, o que vai fazer se der algum problema, tal. Na gestão você tem que ser muito mais responsável não pelo que você fala, ser responsável pelo que a pessoa entende, entendeu? É um negócio de louco, é clichê, a gente fala um monte de clichê, mas é verdade. Porque às vezes eu falo, William, tira esse celular daqui e põe aqui. Aí você começa a falar, não, mas eu tenho uma dúvida, cara. Será que ele pediu pra mim pôr o celular aqui mesmo? Será que é aqui? Será que é só isso? Será que eu tenho que virar ele de ponta cabeça? Você começa a gerar um monte de coisa. E assim, eu não fui claro pra você o jeito que eu queria. Então a gente vai aprendendo a passar a informação. Pra que a pessoa entendeu? Eu passo momentos do meu dia inteiro, entendeu? Você entendeu? E mesmo assim, às vezes a pessoa não entendeu. E ela tem meio que receio, vergonha de falar. Fala e vai lá e faz. Não entendi, não, Wesley. Me explica de novo, entendeu? Entendeu? Eu fico o dia inteiro desse jeito. Porque conforme vai passando o tempo, você só aprende uma coisa. Tem uma frase que eu não sei de quem que eu ouvi, que eu sempre falo. Pô, eu queria saber metade das coisas que as pessoas acham que eu sei. Porque o cara joga um problema pra mim, eu falo, não, eu sei resolver. E eu vou buscar como resolver naquele momento. Mas é por isso. Eu pergunto, e aí? Não, ó, se eu fizer esse caminho, a gente chega no resultado? Chega, então vamos por aqui. Mas hoje eu sinto que quanto mais jovem a pessoa, aí que ela não quer saber. Deixa lá. Não vou atrás, não. Eu acho que o problema se resolve sozinho. Porque você tá num ciclo, quando você mora com a sua mãe ali, ou você as coisas se resolvem sozinho. Né? Pô, a minha roupa eu joguei suja no cesto, de repente ela apareceu limpa na gaveta. Será que foi uma mágica que aconteceu? Que baixaria é? Então, hoje a gente tá eu joguei de qualquer jeito o negócio no lixo, de repente não tem mais nada ali. Eu saí de casa, a casa tava suja, eu cheguei, tá limpinha, o que acontece? E assim, é o jeito que é a vida, cara. É um ciclo que a gente tem que ficar ensinando, a gente tem que ficar reaprendendo como é que funcionam as coisas. De novo, criando procedimento operacional. O legal você falando isso é que a gente vai entrando nas mesmas situações em fases diferentes, né? E nem você fala, vamos falar de filho. Eu tinha uma perspectiva antes de ter filho, da minha rotina, agora eu tenho outra, né? Mas você já tinha passado por isso, então a gente entra nas mesmas fases, passa nelas de novo, em momentos diferentes, né? Sim. E você tem uma visão diferente das coisas. Eu tenho uma visão, você tem uma visão, porque a vivência sua é a sua experiência, né? O que você viveu é o que você pode falar. Não adianta nada eu chegar pra você pergunta pra mim, vou ter filho aí, qualquer dica?
Compra a fralda M. Compra a fralda M, você dá um jeito, cara, todo dia. Não, eu cheguei pra ele, botei ele falou pra mim, compra a fralda M. Já era, cara, é o que vai fazer. Não, vem cá, ó, você vai no pediatra tal, você vai fazer a coisa tal, cara. Quem sou eu pra te dar essa dica? Vai acontecer, né? Eu nem sei até hoje como que faz pra criar um filho. A gente cria, tá. Vive num mundo que várias pessoas que colocam regra. Não, então, o que a gente fala muito é de conteúdo, que é legal, a gente tá falando de gerar conteúdo na internet e tal, mas a partir do momento que nem as mães falam muito, a Audi fala muito, eu vi também, você começa a ser bombardeado por conteúdo, né? E é muita coisa assim que você fica meio assustado, você começa a ficar meio com medo, né? Você fala, nossa, você tem que fazer isso assim, assim, assado, e tem que ser desse jeito. Senão meu filho vai morrer. Mais ou menos na cabeça, cara. Putz. Nossa, eu passei talco no meu filho, estão falando que o negócio é cancerígeno. Puta que pariu. Eu vi um agora? vídeo, cara, justo na minha época, que aí o cara tá com o neném no colo, assim, aí ele liga a TV, aí a mulher tá falando, telas pra criança, não. Aí ele vai lá, não pode. Aí, beleza. Aí ele põe o neném de pé, assim. Aí começa a dançar. Você deixa seu filho de pé nessa posição, vai fazer mal pra ele. Aí ele, no final, ele não faz nada. Ele deixa ela deitada lá e deixa ali, não vou mexer. Não. Então, é meio que a gente aprender também a filtrar as coisas, né? De conteúdo, de... Porque hoje o marketing, ele é muito rápido. E ele tá envolvido em tudo. Todas as decisões são tomadas para quê? Para venda, cara. Aquela moça bonita que tá criando conteúdo falando de filho, cara, no final ela tá vendendo alguma coisa. Nem se ela não tá vendendo ainda, ela vai vender alguma coisa. E assim, tem conteúdo para tudo. Você consegue validar qualquer teoria hoje na internet. Seja ela positiva ou negativa. Tudo tá certo. É que a gente fala muito, que nem tá falando de estudos, às vezes na área da saúde, que às vezes geralmente o pessoal vem e tal. E sempre aparece, o cara puxa um estudo sempre na cartola. E geralmente é o cara que menos entende do assunto, é o que vai falar mais sobre. É aquele que tem a prova, sabe? É um estudo tal, tá validando o que eu tô falando, entendeu? Então, assim, a dica que sempre fica é pra não deixe de produzir o conteúdo. Quem entende do assunto, não fica tímido, porque geralmente tem a tendência do cara que entende muito, ele às vezes fica quieto, ele não quer participar. Não, produza conteúdo. Tem que ter essa exposição, porque senão você vai ficar só o básico, os caras que não entendem falando sobre o assunto. E assim, você olha o começo de todos esses que são grandes hoje, vai lá, tem lá no YouTube o primeiro vídeo do Primo Rico, Pablo Marçal, né, que hoje assim, você pode não concordar com ele, mas você é impactado por conteúdo dele direto. O primeiro vídeo dele, pô, o cara parecia vendedor de seguro, né? Aquela roupinha social, formal, aquela coisa. E assim, cara, você tem que começar, né? Eu tô falando, há quanto tempo a gente produz conteúdo? A gente começou lá nas suas mídias. Fazia vídeo sem roteiro? Como é que produz conteúdo? Não sei. Vou fazer aqui, gravava um vídeo. Grava o vídeo. Às vezes você mesmo não entendia aquele tema de tanto verde. Aquele jeito. Não, era aquela coisa com o som ruim, mas começa. Cara. Você tem que começar. Tudo que você vai fazer com relação à empresa, tudo você tem que começar. É ali que você vai levar a porrada e vai fazer. E vai corrigindo a rota de acordo ali também, né? Conforme você vai fazendo, as oportunidades vão aparecendo e você vai pegando caminhos que... entra muito naquela coisa do hater e do cara que só elogia. Você não pode ser não só muito elogiado, porque senão você não vai enxergar os erros. E você não pode nem só ouvir os caras que só falam mal, porque senão você vai ficar maluco. Né? Ou você não ouve ninguém, que nem eu. O cara pode falar bem, pode falar mal. Beleza, mano. Fala aí, é seu direito. Eu falo pra minha esposa, eu falo, cara, olha que legal, ele tá falando mal de mim, cara. Ele tirou um tempo da vida dele pra falar mal de mim. Olha que legal, velho. Eu vou dar os parabéns pra ele, porque ele tá enxergando alguma coisa que eu não tô vendo. Pô, não ligo. Não ligo mesmo, cara. Não pego o peso que as pessoas falam. E assim, é amadurecimento. Já teve fase da vida de eu ficar no WhatsApp com o cliente, eu não preciso convencer ele que ele tá errado. Cara, não, tá bom, velho, tá errado, vamos corrigir. Você não gostou? Chega uma hora que você não tem o que fazer, né? Se a pessoa não quer ouvir, né? De novo, é meu tempo, cara. Eu tenho 24 horas no dia. Se eu der bola pra alguém que tá reclamando, cara,
Pode ser que seja uma coisa válida, mas É muito de você ter... saber o que que eu falo, falando de atendimento ao cliente, né? Muitas vezes é saber medir a temperatura do cliente. E o meu dia inteiro é assim, né? Tipo, o cara vem. Mas a frustração que ele tá é com o produto, é porque ele não tá conseguindo fazer, ou porque ele não sabe fazer, né? E aí você vai meio que filtrando, né? Ou só porque o dia dele tá ruim. é o Sei lá, às vezes contexto. É o contexto. Porque, assim, é o que você falou. Eu tive uma reunião ontem, né, com os vendedores lá da empresa. Aí a Aline que toca, né? Mas eu fico ali no meio, né, eu falo pra caramba. Mas o que a gente tava falando? De novo, da rotina, né? Tava explicando pra ele: você sai de casa, eu vou visitar o cliente e tal. Só que isso você domina. O vendedor, ele tem a rotina dele. O que ele tem na mão? Ele tem a rotina de visita. Ó, vou fazer 10 visitas no dia. A venda ele não tem na mão, porque aí e ele chega tem lá, que... eu vou encontrar uma pessoa que tá feliz, outra pessoa que tá num dia ruim dele. Então eu vou sair de casa, pô, aquele cara só me xingou, cara, mas eu cumpri minha meta. Eu visitei ele e passei para ele o meu pitch de venda, passei aquela situação. E é assim que funciona. É meio que Você você não- ter esse entendimento, né? Do que... O momento que a pessoa tá, ainda mais o atendimento ao cliente, que não é fácil, né? Tipo, você vai sempre pegar uma pessoa que tá de mau humor, às vezes você vai pegar uma pessoa que não tá num dia bom, às vezes tem aquela pessoa que você gosta de visitar porque é uma pessoa que sempre tá bem, que né? agrega, né, para você. Então você meio que você ter esse Jogo de filtro aí. cintura, né? E não trazer Lado pro pessoal. lado pessoal, Não traz nada pro pessoal. Já na vida inteira já vou aprendendo isso, mas nada que o cara te xingou. Legal, velho. Tá. Beleza, tudo bem, Foda-se. segue o jogo, né? Foda-se. Segue o jogo, né? Vamos tentar outro aí. Vamos tentar outro. Isso aí não foi bom. Isso E aí. a mesma coisa com conteúdo de internet, né? Tipo, pega daquele conteúdo, né? Aquilo que te agrega. Você falou do Pablo Marçal, né? Você pega a técnica dele, a técnica de venda, tal. O que ele tá vendendo, pode ser que você não concorde ou não. Eu também não, na verdade, nem sei, né? Ele vende. O que é o ponto da linha dele lá. Mas como ele tá fazendo, legal, cara, vou enxergar como esse cara tá fazendo, né? Eu acompanhei muito ele na fase do digital, né? Que ele era empreendedor no digital e ele fez muita coisa que acelerou naquele momento que a gente estava só com o digital, né? E assim, era muito bom o conteúdo, era coisa boa. Hoje eu já não acompanho mais, porque quando parte pro lado político, cara, todo mundo quer tirar vantagem. Então, assim, legal. E eu, E assim, meio que ele mudou meio que né? o foco, né? Mas o bom da parte é você, de todo mundo, tirar a parte boa. É. Pô, eu vejo esse cara toda hora. O que ele tá fazendo pra aparecer pra mim? E às toda vezes é hora? muita coisa, não é mais sobre o que ele tá falando, mas o que ele tá fazendo, né? Então, às vezes o cara tá vendendo alguma coisa que às vezes você nem vai comprar, mas você olha, putz, o cara tá divulgando desse jeito. Eu faço muito isso com vídeo, às vezes o cara tá vendendo o AdSense lá, a propaganda no Instagram, né? Às vezes eu nem vou comprar do cara, mas assisto a propaganda pra ver como Eu que ele tá gosto fazendo. também. Né? Eu Falar, gosto. o cara tá Qual que é vendendo o desse caminho? jeito. Será que ele tá jogando pro WhatsApp? Será que ele tá jogando pro landing que ele tá page? usando? Ele tá usando Puxa, site, qual ferramenta? tá usando o WhatsApp. Eu tenho 50 grupos de WhatsApp de coisa que eu não vou comprar. Mas eu vejo como que é o caminho que ele tá qualificando a pessoa para comprar. Então, é ter esse discernimento, primeiro, que a partir do momento que o cara tá na internet, há uma grande possibilidade de ele estar vendendo alguma coisa. Não, você corre o risco de é lógico, vender, tem muito né? conteúdo bom que, cara, não tá vendendo nada. E você percebe, é perceptível. Mas a partir do momento que ele tá vendendo alguma coisa, não é que significa que isso é ruim. Uhum. E isso pode te ajudar de alguma forma. E mesmo se você não for comprar, beleza, pega aquilo ali e usa, né? Às vezes tem muito conteúdo gratuito que você... Eu acho que eu tenho um acompanhado e a tendência que eu vejo na minha cabeça é que toda empresa vai precisar ser uma empresa de mídia. No momento que ela tiver, ela vai chegar no momento, pô, eu preciso ter um canal no YouTube, eu preciso ter uma página no Instagram que se comunica com os clientes, entendeu? Por quê? Porque senão você vai depender de terceiros. Sempre você vai. A sua informação para chegar no seu consumidor final, ela vai depender de um terceiro. E ela não chega limpa. Que nem o telefone sem fio. Eu falei uma coisa, aí o cara falou de outro jeito e chegou para você de outro jeito. Agora, se é você comunicando Comunicação direta. no seu canal no YouTube, você vem no podcast, você tá falando, entendeu? Então, é outra informação, é outro caminho. E é muito sobre audiência, né? Porque se você tem uma audiência dentro do YouTube ou dentro do Instagram,
você já vai falar direto com o seu público. Uhum. Agora, se você não tem isso ainda, você vai depender de outros meios que às vezes vão atingir outra audiência, outras pessoas, né? Exato. Então, por isso você precisa ter os seus canais, trabalhar os seus canais, trabalhar a sua E comunicação. nada como sua cara falando da sua empresa. E a melhor forma de você fazer, que nem eu lembro que o pessoal muito, né? Pediu pra eu fazer roteiro. Como que eu faço o vídeo? Seja você. Vai lá, abre a câmera, você vai falar errado, ó. Tudo bem. Mas com roteiro é melhor. Não, mas às vezes você pede pra pessoa seguir um roteiro, ela trava, né? Trava. Então, a gente mesmo não conseguiu. Não, e às vezes fica um negócio mais distante. Agora não, abre a câmera, você tenta de novo, é lógico que não vai fazer esculachado o negócio, mas tenta, vai lá. Freestyle que chama. Eu faço entrevista de emprego até hoje. Eu não uso um papel, mas eu tenho a sequência de perguntas que eu vou fazer. Então, vai lá e faz, né? Porque... Não, mas com o roteiro, o que é o roteiro? Não precisa ser... diminuir, filtrar os tópicos que vai ser falado. A gente abria a câmera, começava a falar voz MC, parecia que tava Vossa falando. Excelência. Vossa Excelência. Cumpre o conteúdo. Era desse jeito. Mas era assim, você lembra? Abria a câmera, nossa, parecia que... Mas é assim, você vai lá, ó, tópico tal, assunto tal, e o final CTA. Tudo tem o CTA, né? Call to Action, chamada para ação. Aí no final, então, você já tem uma estrutura do que você vai fazer. No final, vou chamar esse cara, vou jogar ele pro site, vou jogar ele pra landing page, vou jogar ele pro WhatsApp, entendeu? E toda empresa tem que fazer isso. Tem que ter todas. Né, durante a pandemia, virou um negócio monstruoso, o quê? As empresas grandes tendo que se adaptar pro WhatsApp. Eu não sei se você lembra, mas as Casas Bahia começou com o Zap das Casas Bahia. Mas você imagina essa estrutura, para você que é pequenininho, podia fazer. Eu tô atendendo meu cliente pelo WhatsApp. E o alcance também, né? Tipo, não tinha essa restrição de alcance, o negócio ia mais longe. Não, entregava pra todo mundo, né? E a gente passou, e parece que a gente tá falando isso de 10, 15 anos atrás, cara. Isso aí não faz 5 anos. Menos de 5 anos. Menos de 5 anos que então, como é que mudou, né? Porque de começo, se falava-se muito da pessoa ter uma rede social. Hoje a gente fala de como melhorar o conteúdo dentro da rede social e qual usar, né? E assim, é um negócio que muda todo dia, né? Que nem eu falei, muito antes, durante a pandemia, depois, era muita marca. Hoje é muito mais a pessoa. Pessoas falam com pessoas, entendeu? Só que, assim, a marca nunca vai ficar irrelevante. Ela pode ficar em segundo plano. Só que quando eu fazia o campo, por exemplo, a gente tinha aula de marketing pessoal, né? Como se comportar numa entrevista, como fazer isso. Hoje, como se comportar no Instagram. Não é qualquer besteira também que eu vou colocar lá. A presença... todo mundo acha que... Porque passou aquele momento dos vídeos de corte, né? Que era assim, vinha um vídeo viral... Aí você colocava um corte lá da vaca dando um coice na cara do cara e você vinha depois. Tá, legal, cara, chamava um engajamento. Mas aí, o que eu vou ganhar com isso? Entendeu? Eu quero ter minha marca vinculada a esse tipo de conteúdo. Que gera, eu acho, o maior problema nas pessoas. Porque você vai falar pra um cara que ele vai fazer um vídeo no TikTok, na cabeça dele ele vai ter que dançar. Eu vou ter que fazer dancinha. No meu TikTok, no começo, eu coloquei a frase, não sei dançar. Vai ficar bem claro. Então, só que hoje mudou, então, é lógico, ainda tem os conteúdos, mas isso vai para quem tem interesse, né? Mas hoje o TikTok, ele é uma ferramenta, né? Apesar de eu ainda não ter, né? Mas pelo que eu acompanho de números... achando que você vai ser monitorado pelo Xi Jinping lá, né? Pelo chinês lá, não quero aparecer. O cara vai ver o que eu tô fazendo aqui. Mas ele é... E eu ainda eu li a pesquisa que ele ainda pula gerações, né? Porque ele é para os jovens. Muito jovens. E para o muito idoso. Que é fácil. Que é só rolar. Então você tem públicos lá dentro que você, com o seu conteúdo, sendo conteúdo normal, né? Faz um vídeo mostrando o produto e tal. Você consegue chegar nesses dois públicos, né? Então é uma ferramenta a ser usada. Ele é o extremo, né? De tudo. Mas assim... nessa ideia de toda empresa ser um conteúdo de mídia, o TikTok ele é uma ferramenta muito grande. Eu fui, acho que 2 anos atrás, foi 2 anos atrás, na Feira do Empreendedor, e tinha um stand só do TikTok lá. E assim, ele era o stand mais visitado. E era assim, o que eles estavam falando? Ele só tinha criador de conteúdo. E esse conteúdo de, sei lá, 30 segundos, é o conteúdo, assim...
que mais vai dar resultado para sua empresa. Mas são só 30 segundos. Mas o alcance dele, a sua informação. Se você conseguir condensar a sua empresa em 30 segundos, entregar essa informação para todo mundo, você vai muito longe. Entendeu? E assim, cara, eu tenho que ter um super estúdio. Ou não, uma super produção. Não, a gente fica preso nisso, que nem a gente passou meia hora arrumando isso aqui. Cara, se deixar, eu fico o dia inteiro arrumando o logo da empresa. Mas não é, cara, é ligar a câmera e fazer. É basicamente executar, isso. Né? E não ficar preso, né? Tipo, na formalidade, de como vou fazer, em qual rede eu vou soltar, vai lá e vai experimentando também. Sim. Uma coisa é a gente falar, por exemplo, eu como agência, a gente como o consultor, falar, faz isso. Outra coisa é você experimentar também. Eu vou tentar isso. Porque é muito da impressão de quem está fazendo também. Uhum. Porque o perfil do cliente, cada dia mais, tipo, até no briefing a gente faz isso, né? Além dos números, lógico, que a gente vai buscar, é perguntar para a pessoa, mas quem que vai na sua loja? O que ela pergunta? Como que é o jeito? Em que ala que ela vai mais, né? A gente vai chegar num ponto da inteligência artificial, eu já vi isso, em alguns casos eles fazem, que o cara consegue colocar um código em Python naquela câmera. E ele analisa comportamento, entendeu? Qual que é a área mais quente da minha loja? Talvez, porque eu vou colocar o produto na minha área mais quente, o produto que eu quero mais vender, ou o produto que está em promoção naquela área ali. Então, assim, de novo, a inteligência artificial vai servir para isso, para você tirar o dado dali de dentro e trabalhar a fazer isso, né? Com muito mais velocidade. Porque é que nem você falou da análise da câmera. O que ia demorar você colocar uma pessoa para fazer isso, ia demorar dias, ele vai conseguir fazer, assim, minutos. Um dia que ele coletou o dado, você já tem. Né? Você já pega aquela informação. E é saber usar isso. E é justamente, esse é o ponto da cabeça de quem está à frente do negócio, né? Que é o cara saber coletar essa informação e usar, né? E, vou usar isso porque eu sinto que o meu cliente vai gostar, né? No final das contas é isso, né? Ele, com aquela quantidade de informação, vai fazer. Todo dia é o básico. Cara, o que é o marketing? Eu tenho que convencer que meu produto é bom. Para ele comprar, é isso. Basicamente é isso. E encaminhando aqui para nós terminar, senão ficou o dia inteiro. Quer entrar na política agora? Né? Vamos falar. Vamos falar. É Nescau ou Toddy? O que é melhor? Depende do seu momento. Então, a dica para a pessoa que está querendo começar ou já começou, o que ela tem que fazer? Você já falou ali, já tem o roteiro de como fazer na prática ali, né? Tem o GPT, tem o Canva gratuito e tal. Mas na prática é isso, é você ter bem organizado ali. Acho que tem um link na descrição, tem uns destaques. O cara ali. É muito bom em postar conteúdo na rede social. Aí você vai lá, chama ele no direct. O cara não responde o direct. E hoje você consegue, com o próprio Instagram, você consegue fazer um bot ali que te joga pro WhatsApp. O que tem acontecido muito nas empresas que a gente pega, primeiro, o cara não tem a senha do Instagram dele. Ele sabe quanto que dá trabalho isso. Ele não tem a senha, cara, do Instagram. Ele não sabe que tem uma ferramenta que chama Business Suite ali, tem uma área de business, de negócio do Facebook. Pode delegar os acessos. Você delega o acesso, cara. Tem agência, eu só coloco... Ele não precisa passar a senha. Eu só preciso delegar para ele, naquele momento que ele tá fazendo, postar o conteúdo. Então, faça o básico. Comece, busque informação. Põe o endereço ali, onde tem que pôr o endereço. Responde o direct, porque o cara é muito bom em chamada e joga pro direct esquecido. Muitas empresas que a gente pega para fazer, o cara tem 100, 200 mensagens no direct dele. Todo mundo ali tá interessado, cara. E tem um outro ponto, né, antes do último ponto, que é o cara meio que filtrar, tipo, muitas vezes eu como consumidor vou procurar um produto, só que eu não faço a ideia do preço. Então eu não sei se aquilo vai ser muito caro ou muito barato. Então, não que seja obrigatório você pôr preço. Se você quiser colocar preço, melhor ainda, mas pelo menos dá uma dimensão, né? Tipo, se eu entrar em contato, a faixa de preço que você tem disponível, porque senão você vai ter que chamar alguém. Eu vou ter que mandar mensagem, vou ter que esperar essa pessoa responder. Você vai ter uma pessoa do outro lado que vai te responder e vai gastar um tempo ali muitas vezes demora um tempo pro cara
fazer orçamento, fazer aquilo, o cara fala, beleza, Não, tá muito caro. Faz um teste. Compra. Faz um teste, vai entrando no seu site, que tem um bot lá que vai te responder, tudo inteligência artificial. Ele vai lá, como é que é seu site? É webmakers.dev.br. Escreve, como é que escreve? É WEBMAKERS. É difícil, cara. .dev. Põe o link na bio. Então, mas tá lá. E do Mo Studios também, mostudios.com.br. Se cair lá no link, clicar no link, você vai responder. Vou responder. Né? Na hora. É o básico. Então, e Souzas Mídia também. Se você for lá e responder colocar no meu direct, já tem uma resposta automática para você lá. Você quer buscar no Google Souzas Mídia, você vai achar lá também. Se a gente fez o trabalho direito, tá lá ainda. Vou tá chamar lá, hein? Não, e assim, se você quiser entrar só para tirar dúvida, é o que a gente mais gosta de fazer. A gente criou muito isso com os empresários, de ser o cara que ajuda a tirar dúvida. Às vezes você não tá no momento de comprar o serviço. Né? Saber como entender como é que funciona. Você precisa entender o que é o serviço primeiro. E é assim que funciona. É basicamente assim. Essa é você tomar uma atitude de começar, buscar pessoas que podem te ajudar, se não for o seu momento também buscar na internet, porque tem muito conteúdo. Usa o TikTok como ferramenta, entendeu? E, cara, se você precisar aí de um estúdio, né, de um espaço para que você tenha vídeos, aí procura vocês, né? Porque assim, hoje o conteúdo em vídeo, ele é um conteúdo muito mais fácil do que você criar um post ali frio no Instagram. E os cortes é o que mais impacta uma pessoa hoje. Hoje todo mundo tá no TikTok e no Reels. Tem dado um alcance bom. Bom, então é isso. Você quer deixar um recado final aí? Cara. Não o que eu quero é só... As considerações finais. Finais. É que você começou sem a cabeça do podcast, né? Sem falar aquele roteirinho. Não, eu quero agradecer o espaço. É muito bom ver como é que vocês estão. A estrutura é bacana. É legal, porque eu já passei pela ideia de ter um podcast, mas o que pega? É a estrutura. Não era sentar e ligar aqui, não. Você tinha que chegar, montar um tripé, aí você ligava no computador para entrar ao vivo, o OBS travava, aí não entra ao vivo, a gente fazia transmissão, você lembra? O cara lá em Juiz de Fora, a gente aqui fazia umas transmissões muito loucas. Só que assim, cara, era uma dor de cabeça. Você pensar na estrutura, não, aqui você sentou, e você pedia, ligou o microfone, começou a falar, falou um monte de groselha, tá lá, cara, é isso. Tem que começar e usar as empresas aquilo que elas sabem fazer de melhor. Certo? Beleza, Souzas Mídia não vai falar da Souzas Mídia? Souzas Mídia, eu falei o episódio inteiro. Se quiser, pode chamar no direct da Souzas Mídia. Se você falar que viu por aqui, a gente ainda dá um desconto para você bacana. E é isso. Beleza, então. Muito obrigado, senhor. Eu que agradeço. Então, se quiser chamar eu aí pra ser cancelado, eu tô aí. O próximo debate é política. O próximo tema. Vai ser muito bom.